Paz do Senhor a todos, amém? Que Deus os abençoe e vos santifique nesta madrugada, em nome de Jesus. Por que a gente insiste nesta petição, irmãos e irmãs? Porque sem santidade nós não veremos ao Senhor, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Nós temos que se separar das coisas maus, das coisas do mundo, das coisas que tentam nos distrair daquilo que Deus tem para nós. Que nós possamos, de tudo que nós ouvir, ficar com a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Deixa eu te dar uma boa notícia aqui para você. Talvez é uma oração muito mundial, né? Conhecida em várias línguas, em vários idiomas, mas pouco vivida, né? Ultimamente, infelizmente, né? Muito pouco vivida pelo poder da palavra de Deus, né? Olha aqui, a palavra de Deus diz assim, aqui, olha, é oração dominical, né? De domingo, oração da manhã, oração de todos os dias que nós deveríamos fazer de todo o nosso coração, com entendimento, com sabedoria, com grande temor e tremor na presença de Deus, né? Olha, aqui diz assim, aqui, olha, né? Olha, o Senhor, ele diz assim, olha, como se deve orar? Mateus 6, versículo 5 em diante diz assim, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás ao teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto, aleluia, que lindo, né? Olha o segredo, né, irmãos, né? Ninguém precisa saber da nossa oração, somente Deus. Algo particular, algo de comunhão, algo de entrega, né? Algo de confiança, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos semelhareis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade antes que lhe peçais. Aleluia. Que Deus grande é esse, né? Ele sabe, né? Deus sabe a nossa necessidade antes de nós pedirmos, mas Ele quer que nós peçamos. Isso é um gesto de humilhação, né? Como é difícil pedir para alguém aquilo quando nós estamos necessitados, né, irmãos, né? Olha, me empresta algo que eu estou em falta. Olha, você tem isso para arrumar para mim agora? Eu estou sem isso. Olha, eu preciso muito disso, né? É humilhante, humanamente falando, é humilhante, né? Mas nós temos que nos humilhar diante desse Deus grande. Ele quer que nós reconheçamos que nós somos uma faísca, né? Um grãozinho de terra nesse mundo de meu Deus, né? Independente da tua cor, da tua raça, né? Da tua religião, Jesus não é religião, né? Jesus é salvação. Aí ele fala assim, olha, portanto orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Misericórdia, né? Então, assim, como é que está o teu coração, né?
Talvez é uma oração que está muito distante de você, faz muito tempo que você não ora, que você não jejua, que você não tem um tempo para com Deus. Né? Numa conversa, alguém fala e nós ouvimos. Nós falamos e alguém nos ouve. Isso é uma conversa, né? Então aqui Jesus dá aos discípulos um modelo padrão, né? Geral para a oração. Primeiro nós reconhecemos a grandeza de Deus. Primeiro nós temos que glorificá-lo, reconhecer para quem que nós estamos pedindo. Que é o Ser Supremo, o Ser Poderoso, né? Olha, que se tornou uma parte fixa do culto cristão, né? Aqui a palavra de Deus fala assim, olha, Pai, seja santificado o teu nome, né? Aleluia, né? O nome, infelizmente, né, irmãos, o nome e a palavra de Deus não são por horas santificados na terra mais. Mas isso tem se estragado, né? Tem se corrompido esse temor, né, no nosso coração. No coração de muitos, né? Nós oramos pelo dia em que isso vai se realizar, né, irmãos? Que o nome e a palavra de Deus seja santificado aqui na terra, aleluia, né? De momento, por hora, por tempos, não tem acontecido mais no coração da igreja. A Bíblia diz que o juízo vai começar pela igreja, pelo templo, né? Pela igreja, por nós. E aonde vai aparecer o ímpio, né? Então, assim, Deus vai ajustar aqueles que são de Deus. E na igreja é uma coisa, né, irmãos e irmãs? Ter vida com Deus é outra coisa. Então, assim, que nós possamos entender, né, que Deus é soberano, que Deus quer exclusividade nossa, que é prioridade na nossa vida, né? Aleluia, né? Olha, venha o teu reino, né? O reino de Deus está próximo em Cristo. Quando nós aceitamos Cristo no nosso coração, aceitamos, reconhecemos o que Cristo fez por nós, nós era para estar mortos, condenados de todo o nosso pecado, de toda a nossa maldade, né? Mas Cristo morreu por nós na cruz. E Ele está sendo sapateado, não está sendo lembrado por isso, né? Não está sendo reconhecido como o nosso Criador, o nosso Salvador, né? Olha, Cristo está próximo, né, de todos os que creem em sua santa palavra. Nós oramos por seu triunfo final, né? Aleluia. Muitos, ainda os remanescentes, creem num final glorioso, que Deus nos garante a vitória, né? Olha, o reino de Deus, embora nunca se afaste da terra, ainda está ausente para aqueles que o ignoram. Ainda está longe do coração de muitos. Muitos estão com o coração endurecido por não obedecer a palavra, por não crer, por não querer, por não aceitar este amor, né, desse Pai amoroso. Então, assim, como é que está o teu coração? Talvez você está desiludido por muitas decepções, né? Mas se você acreditar, ficar com o que Deus fala assim, ó, olha para mim. Deus não está falando para você olhar para pessoas. A gente desobedece toda hora, em todos os termos, né? Em todas as linhas, em todos os parágrafos de tudo que Deus fala. Deus fala assim, olha para mim. Deus não está falando para olhar para pastor, para músico, para levita, para os irmãos da igreja, para a família que está lá, para o joio. Deus fala assim, olha para mim e olha para o trigo que está no meio. Né? A maioria olha para o joio, para as falhas, né? Vai com o olhar crítico, não vai com o olhar de temor, né? Sabendo que Deus estará por trás de todas as coisas.
Quando o povo de Nínive ouviu Jonas pregar, ali Jonas foi lá para pregar arrependimento e falou assim: olha, se converta dos seus maus caminhos e volte o coração para Deus. Porque se vocês não fizerem isso dentro de 40 dias, Nínive vai ser destruída, totalmente destruída. O povo ouviu aquela voz, viu que não era Jonas, viu que era Deus falando através do profeta. E o rei coloca todo mundo em jejum, até os animais, é tremendo, né? O rei se choca com aquela mensagem e se arrepende. Foi impactante ali. Ele não olhou o profeta, né, ser baixinho, ser careca, ser calvo. Ele não olhou para as falhas do ser humano ali. Ele olhou para quem estava falando na boca do profeta. Eles viram Deus falando ali. Você tem visto Deus falar através dos profetas, dos verdadeiros, né? Os falsos tem muitos aí. Por isso que você tem que ler Bíblia para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Quando tentarem te enganar, não vai conseguir, porque você conhece a Bíblia, mas se você não conhece a palavra de Deus, facilmente você vai ser enganado. Aí você vai se doer, você vai se corromper, você vai se afastar de Deus, vai dar desculpa, porque está olhando para o lugar errado. Deus fala: olha para a minha palavra, santifica a minha palavra no teu coração. Dá valor a ela, ouça ela, né? Medita nela de noite, então farás prosperar o teu caminho, diz o Senhor. Vai ter paz, vai ter segurança, vai ter aí vitória, né, moço? Porque a palavra de Deus, ela é boa notícia, ela nos garante a vitória 100%, né? Olha, faça-se a tua vontade, já agora nosso Pai desfaz e impede a vontade maligna de Satanás, né? Olha, quando Cristo voltar, todos os inimigos serão derrotados, né? Aleluia, né? Na maioria das vezes, nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Por isso que muitos estão perecendo, não querem fazer mais a vontade de Deus, né? Não querem ter compromisso com as coisas de Deus, e maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Isso é individual, né? Você tem que orar para você mesmo não relaxar. Não ficar olhando pelo relaxo dos outros, que é terrível também, mas nós temos que orar para que o nosso coração não enfraqueça, para que o nosso espírito não desfaleça nessa caminhada, que você continue perseverante, que você continue na posição certa, na posição que Deus quer que nós estejamos, trabalhando, orando, glorificando, crendo, esperando com paciência no Senhor. A qualquer momento o nosso nome será chamado. Então, assim, não deixe nada a desejar, faça de todo o teu coração, faça o teu melhor para Deus, priorize Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas em nome de Jesus. Assim na terra como no céu, aplica-se igualmente as 3 petições iniciais, né? Nós da terra oramos para que Deus age em favor do seu nome, seu reino e sua vontade. Aleluia, né? Glória a Deus. Olha, o pão de cada dia, né, dai-nos hoje. Pedimos ao nosso Pai que supra as nossas necessidades diárias. São muitas, né? Principalmente da nossa alma, o vazio da nossa alma tem que ser preenchido diariamente com a palavra de Deus. E aqui Deus falou assim: olha, não nos deixe cair em tentação, né? Livra-nos, né? Petições separadas, mas reunidas em uma única frase. Sabemos que Deus pode permitir que o diabo nos tente, assim como Jesus também foi levado pelo Espírito para ser tentado. Mas oramos para que o nosso Pai nos guarde e proteja do maligno. Aleluia, né? Mas também nós temos que se desviar de toda aparência do mal. Quantos estão tentando a Deus? Quantos estão irritando a Deus de encontro com o mal? Não guardar o coração, não ter mais temor, né?
no seu coração, amém? Vamos orar, né? E que você libere perdão. Quantos estão movendo mágoa há meses, há anos, e não se preocupem em limpar seu coração mais disso. Misericórdia, né? Vamos orar para que essa oração venha te envolver e você realmente a entender o que Deus quer através dessa oração. Que você santifique, que você perdoe, que você deixe Deus fazer a vontade dele na sua vida e não a sua. Em nome de Deus, que haja uma entrega sua para Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai dando vitória. Senhor, vai convencendo a tua igreja a orar da maneira certa, a se comportar da maneira certa, da maneira que o Senhor quer, não da maneira que nós queremos. Pai, renova o entendimento, renova as forças, renova o temor no coração da tua igreja, renova o amor, Senhor. Leva a tua igreja ao primeiro amor, leva a tua igreja a se arrepender de verdade. Pai, leva a tua igreja a mudar as atitudes. Ó Senhor, mudar as palavras, mudar o entendimento diante da tua palavra, da tua revelação, Senhor. Ó meu Deus, nos capacita, Pai, nos capacita para ser uma igreja vitoriosa, Pai, uma igreja poderosa, Senhor, uma igreja que ora, uma igreja que acredita, uma igreja que trabalha, Pai, uma igreja que glorifica o Senhor aqui na terra, Pai, uma igreja que se esforça, Pai, para te agradar, Senhor. Deus, unge o nosso coração, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Entra com a tua providência, Senhor, e Pai, e santifica o teu povo, Deus. Reveste o teu povo com renovo, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.